Olá, turma do sétimo ano, hashtag sextou, uhul, chegamos na sexta-feira. Bem, na nossa aula anterior, nós vimos a questão dos textos reguladores, que é cidadania e responsabilidade, tratando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a concordância nominal. Tem mais essa ainda, professor? Tem mais essa ainda. E é muito bom você conhecer a concordância nominal, porque tem muita gente que pode errar descrevendo as suas concordâncias ali e vai surgir até dúvidas. Então pode tirar aí muita dúvida para que você possa compreender nas próximas aulas em diante, certo? Sem mais delongas, vamos colocar aqui as respostas e vamos entrar nesse assunto que é super importante. Vamos lá. Fazendo as correções, aí aqui se deve o surgimento do ECA, conforme eu havia falado da questão do texto anterior, que é a questão aí do mobilização popular, certo? E qual foi o significado? Qual é o significado de se dizer que não houve veto, ou seja, proibição, impedimento, oposição, para que a lei fosse aprovada sem alterações? Todos foram a favor da lei, sem restrições, de modo que os direitos das crianças e adolescentes foram garantidos na íntegra. Que documentos legais foram usados como fonte de inspiração do ECA e a Convenção do Direito da Criança de 1989, em outras leis internacionais, e além da Constituição, como eu havia dito nas aulas anteriores, que de 1988. Entre o Código do Menor e o ECA há grandes diferenças. O penúltimo parágrafo do texto apresenta essa diferença. O Código Menor estava restrito a quais situações? Ele apenas se voltava para a criança quando ela se tornava um problema ou ameaça. Qual é a função do ECA? Que é dar direitos à população infanto-juvenil ou crianças e adolescentes, tudo também entraria nisso. E esse texto foi escrito há 10 anos depois da aprovação do ECA, portanto, no ano 2000. O que significa tirar a lei do papel? No caso, ela ser cumprida, né, gente? Se você colocar aí ela ser cumprida, já está ótimo. O que ainda era necessário na época para que a lei fosse aplicada em toda a sua amplitude? Aí dependia da sociedade aprender a ver a criança ou adolescente como prioridade. Isto é, mudar costumes, o pensamento e a cultura que existiam até então. Certo, turma? Então essas aí foram as atividades. Vamos para o assunto de hoje. Turma, esses aqui tem regras. Então, se liga nas regras, tá? Vamos lá. Regra geral. Todas as palavras que se referem ao substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, deve com ele concordar em gênero e número. Gênero qual é, gente? Gênero masculino e feminino. Número singular e plural, certo? Então, se liga aí. Ao exemplo, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais. Aí vem a contração. Lembra da contração, gente? Contração lá na preposição, ou seja, na contração, feminino singular, na, concorda com interpretação. Ou seja, interpretação é um substantivo feminino singular. Ou seja, na interpretação. Aí vem desta, feminino singular, concorda com lei. Não tem como o lei, gente, é a lei. Então também é um substantivo feminino singular. Aí vem os. Os é o que, gente? Pronome masculino plural. E sociais, as sociais, fica bem diferente. Então, os sociais, e é masculino também plural, concordam com fins, que também é substantivo masculino plural. Só nessa primeira parte aqui da regra geral, você já tem que entender. Tudo que se segue na questão, você tem que observar. Se o substantivo masculino está ali, então o seu antecedente e posteriormente poderão também estar no substantivo masculino, ou seja, no gênero. E também a questão aquilo que a gente fala, a questão dos números. Se ele está no singular, os próximos serão também no singular.
se ele está no plural da mesma forma. Então, se liga nessa regra geral. Se ele inicia, o substantivo ele está ali tanto no gênero feminino, tanto o antecessor. O antecessor é o que, professor? É o que vem antes. Pode ser o pronome, pode ser o artigo. Tudo tem que estar também relacionado no seu gênero, certo? Essa é a primeira parte da regra geral. Vamos para a próxima. Outros casos de concordância nominal. Adjetivo posposto a vários substantivos. Como assim, professor? Posposto é o que vem depois, certo? Vamos lá. Se os substantivos formam o mesmo gênero, o adjetivo ficará no plural. Se o substantivo forme do mesmo gênero, o adjetivo ficará no plural e concordará em gênero com os substantivos. Vamos lá. Como assim, professor? Vamos lá. Exemplo. Comprou meias e camisetas novas para ir à escola. Observe aí que ele está no plural. Comprou meias e camisetas novas. Então, ou seja, o substantivo do mesmo gênero, as meias e as camisetas, certo? Como é que fica? Novas. Então, no caso, novas é o que? É o adjetivo, ele vai concordará com o gênero dos substantivos, certo? Quais são os substantivos, gente? Tá aí, olha, mas em negrito, que é meias e camisetas. Como é que seriam? As meias e as camisetas. Então, o adjetivo vai concordar com os substantivos. Outro ponto. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo pode ficar no masculino plural ou concordar apenas com o substantivo mais próximo. Vou ler de novo. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, ou seja, se um é feminino e o outro é masculino, o adjetivo pode ficar no masculino plural ou concordar apenas com o substantivo mais próximo. Ao exemplo, comprou sapatos e camiseta novos para ir à escola. Fica meio estranho, não fica? Mas o novos ali, que é o adjetivo, o que está ali, ó, sublinhado, gente, é o adjetivo, tá? O que está em negrito é o substantivo. Então, ou seja, comprou sapatos e camiseta novos para ir à escola. O novos, ele está se referindo a quem? Aos sapatos, que também está no plural e também está no masculino, certo? Aí é outro exemplo. Comprou sapatos e camiseta nova para ir à escola. Normalmente a pessoa vai falar sempre esse segundo exemplo, certo? Mas, professor, ele não teria como ficar ali no primeiro exemplo, comprou sapatos e camiseta novas? Não, porque no caso novas estaria se referindo à camiseta. Então, a camiseta no caso está no singular, então não tem como, ela não está ali no plural. Então, por isso que a segunda parte de baixo, ele está ali, ó, camiseta nova. Aí sim está correto, beleza? Continuando. B. Adjetivo anteposto, ou seja, que vem antes a vários substantivos, concorda apenas com o mais próximo. Se liga aí. Ao exemplo, guardo antigas fotos e álbuns. Antigas é o adjetivo, fotos, substantivo. Então, ou seja, ambos estão no plural. E a mesma coisa, guardo antigos álbuns e fotos. O que mudou? Mudou simplesmente a questão. Ela permaneceu ali no plural, porém mudou o seu gênero. Porque fotos é substantivo feminino, as fotos, não tem como os fotos. Então, ou seja, os álbuns. Então, aí os álbuns é o substantivo
masculino. Então, o adjetivo fica também no masculino, certo? Vamos lá, letra C. Adjetivo como predicativo do sujeito. Anteposto, posposto, o adjetivo concorda com todos os substantivos. Ao exemplo, o pai e a mãe estavam compenetrados. Se eu colocar ali, ó, no caso aí, ó, o sujeito está aí, o pai e a mãe, beleza. Vamos colocar ele mais para frente ali, ó. Aí ele ficaria predicativo do sujeito. Estavam compenetrados o pai e a mãe. Por que, professor? Ele fica assim, porque ele está o quê? Se referindo a dois substantivos. Embora ele não está ali com S, mas você sabe que são dois substantivos. Ou seja, são no numeral. Então, se são dois substantivos, então ele ficaria como se fosse no plural. Certo? Letra D. Dois ou mais adjetivos relacionados a um substantivo. Olha o primeiro ponto. O substantivo e seu artigo podem ser colocados no plural. Ao exemplo, foram hasteadas as bandeiras brasileira, argentina e uruguaia. Certo? O adjetivo está onde? Brasileira, argentina e uruguaia, que são adjetivos pátrios. Certo? E aí, no caso, ele está concordando com quem? Hasteadas. Certo? Perdão, está concordando ali com o artigo, as bandeiras. Vamos lá. Segundo ponto, o substantivo pode permanecer no singular, mas o artigo deve ser repetido diante dos adjetivos. Ao exemplo, foram hasteada a bandeira brasileira, aí vem ao artigo lá, a Argentina, e esse A é o artigo, tá, gente? Uruguaia. Casos especiais, que vem as palavras anexo e obrigado. Concordam em gênero, masculino e feminino, e número, que é singular e plural, com o substantivo que se refere. Exemplos. O documento anexo deve ser carimbado. Então, observe lá, ó, que ele está concordando com o substantivo, no quê? No gênero, o documento. Aí vem outro exemplo. As fotos seguem anexas, certo? Aí está tanto concordando com o gênero, como também está concordando com o número, ou seja, ele está no plural. Aí é que essa questão muita gente confunde, tá, gente? Como assim, professor? O rapaz agradeceu e disse obrigado. Aí eu pergunto para você, se o rapaz agradecer a uma moça, ele vai dizer obrigado ou obrigada? Ele vai dizer o quê? Obrigado, mesmo que seja para uma moça. Porque quem diz obrigada é a moça que diz aí, ó. A moça agradeceu e disse obrigada. Então, independentemente se a moça vai agradecer a um homem, ela vai dizer obrigada. Porque quem está agradecendo é quem? É ele ou ela? É ela. Então, ela tem que dizer obrigada. Certo? Observação, a expressão em anexo é invariável, ou seja, ela não vai mudar. Seguem em anexo os documentos. Ou seja, ela não está ali, embora os documentos estão no plural, ela segue ali invariável, ela não vai mudar. Letra B diz assim, bastante, só, caro e meio podem ser palavras variáveis ou invariáveis. Observe aí, bastante, ele é tanto um adjetivo, que ele pode ser muito, muitas, varia em número, e advérbio também, que é muito, que é invariável. Aí daí o exemplo, tenho bastantes, ou seja, ele pode substituir muitas também, bastantes coisas a fazer. É meio estranho você ouvir bastantes, mas isso está correto, tá, gente? Porque você pode substituir ali pelo muitas. Aí é a mesma coisa ali na questão de advérbio. Estavam bastante preocupadas. Então, também substitui pelo muito, certo? Aí o só, a mesma coisa. Meio, a mesma coisa. Observe aí, ó, adjetivo, o só. Adjetivo de sozinho, sozinhas, varia em número. Ou seja, varia se é singular ou plural.
Aí vem advérbio, somente, invariável. Então, quando ele está nessa questão de estar na questão de somente, é invariável. Ou seja, ele não vai para plural ou singular. Locução adverbial é invariável. Então, ou seja, ele só vai para a questão de singular e plural quando ele é adjetivo. Olha lá o exemplo. As crianças não ficam sós. Ou seja, na questão de sozinhos, ou perdão, sozinhas. Então ele vai ficar ele pode sim modificar para o plural. Aí olhe lá na questão de advérbio. Estávamos só, descansando. Então no caso, se eu substituir só pelo somente, ele mantém o mesmo sentido. Então ele é um advérbio. Aí vem na locução ali, observe que na locução adverbial, ele está a sós. Então, ou seja, a locução adverbial é aquela que tem mais um, né? Que é o que auxilia ali o advérbio. Então, ou seja, gostavam de ficar a sós. Então, beleza. Meio, aí o meio tem o metade, que é variável, que é o numeral, e o advérbio, que é um pouco. Observe lá, vou chegar ao meio-dia e meia, ou seja, metade da hora. Aí, na questão de advérbio, que é um pouco, é de cheguei meio atrasada. Observe aí que é como se fosse uma mulher dizendo. Então, ou seja, não podia cheguei meia atrasada, porque ela não ia chegar na metade atrasada. Ela chegou, no caso, um pouco atrasada, certo? E aí, vamos lá. Concordância na letra C. As expressões é proibido, é necessário, é preciso e é bom não variam quando o substantivo estiver determinado por artigo, adjetivo ou pronome. Por exemplo, é proibido a entrada de crianças. Então, ele não vai variar. Embora ali o substantivo crianças está no plural, ele não vai variar. Se o substantivo vier determinado, tais expressões variam normalmente, concordando com ele. Como assim? Se vier determinado lá, é proibida a. Esse a é o quê? Um pronome. Não, perdão, é preposição. É proibida a entrada de desconhecidos. Observe que ele continua, não vai variar, mas no caso ele vai concordar, é lógico, ali com o substantivo, no caso, a preposição. Certo? É proibida esta entrada. Mesma coisa. A palavra menos, como é advérbio, não pode ser flexionada. Olhe lá o exemplo. O chefe tinha menos experiência que o funcionário. Nessa questão do menos, gente, pelo amor de Deus, não existe a questão menos, tá? Esquece isso da vida de vocês. Não tem menos, beleza? Gente, são regras, são bastante regras, mas depois que você consegue compreender, você tira de letra isso daí. Certo, turma? Então, vou deixar aqui a tarefinha para vocês, que começa na página 65 e vai até a página 66. Certo? Vamos para a mensagem de hoje, que vem de Michael John Bobak, que é um artista americano, que ele diz assim: todo progresso acontece fora da zona de conforto. Então, o progresso começa quando você sai da zona de conforto. Certo, turma? Turma, bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, espero que esteja todo mundo aprendendo bastante. Hoje, aula de matemática do dia 18 de setembro e nós vamos ver médias. É no terceiro livro, tá bom? Então, pega lá o terceiro livro, coloca na página 2, vamos ver as médias aritméticas. E, primeiramente, lá tem uma historinha a respeito do uso de internet no mundo, né? Há gráficos, né, há demonstrações de como que foi feito o estudo, e lá é dito que o tempo nas redes sociais foi de 225 minutos por dia no Brasil, né, que foi um aumento que em estudos anteriores foi de 219 minutos. O primeiro lugar ficou com as Filipinas. É apresentado que 4 bilhões de pessoas em todo o mundo estão usando a internet, onde mais de 3 bilhões de pessoas usam as mídias sociais, a maior parte delas
usando o telefone celular, né? Telefone móvel. E aí tem umas perguntinhas para responder. Na letra A, qual é o assunto do gráfico? Ele fala do tempo de acesso diário em alguns países com relação à internet em 2018. Ele pergunta em 2018 qual foi a maior média de tempo de acesso à internet. Quem foi o país, né? Foi a Tailândia. E pergunta também qual foi a média mundial de tempo diário de acesso à internet. 6 horas e 26 minutos, média mundial. Então tem pessoas em países que ficam mais tempo, pessoas em alguns países que ficam menos tempo. Isso tudo aqui trata-se de estatística. E é mais ou menos o que nós vamos ver aqui. Média é um termo estatístico. Então ele coloca lá na página 5, acompanhe. Tem um time, acho que é de vôlei, e tem umas moças lá e é colocada os nomes, as idades e as alturas dessas moças. E ele pergunta qual a média de idade dessas atletas. Para a gente calcular, a gente soma a quantidade de idades somadas, né? De idade delas. Então, fazendo aqui uma rápida análise, lá também tem um gráfico semelhante a esse. A gente vai chamar a média de idade de M. Aqui, ó, M, que é a média, vai ser as idades das moças dividido por 6. Então, tem uma de 17, uma de 22, uma de 21, uma de 16, uma de 20 e outra de 24 anos. São 6 atletas, nós somamos essas idades e dividimos por 6 para extrair a média. Então, dá 120 por 6, onde a média é de 20 anos. E observando agora aqui, ó, o gráfico, se passarmos uma linha, nós temos a média de idade ali na casa dos 20. Nós temos Clara, que tem 20 anos e está exatamente na média. Nós temos 2 jogadoras que estão abaixo da média e 3 jogadoras que estão acima da média. Então, média é isso, é você somar uma determinada quantidade e dividir pelo número de quantidades somadas. É igual a nota de vocês no ano, né? São 4 notas bimestrais. Tem que somar as 4 e dividir por 4. Se der média 6, passou de ano. E agora média ponderada, é lá na página 6. E na escola de Ana, né, a nota bimestral é dada de acordo com pesos. Então, soma-se as atividades, né, P1 e P2, e tem também o trabalho e participação. No final das contas, a P1 tem peso 3, o trabalho tem peso 2, a P2 tem peso 3 e a participação tem peso 2. O aluno recebe notas de 0 a 10 para todos esses quesitos. Ana teve na P1 uma nota 6, que tem peso 3, tirou 6,4 na P2, que tem peso 3 também. No trabalho ela tirou 8,2, que tem peso 2, ou seja, um pouquinho menos de importância. E na participação tem 7,5, que também tem um pouco menos de importância, mas também é importante. Como que extrai a média? A gente vai ver agora. Na média ponderada leva em consideração o peso de cada atividade. Então a média bimestral dela vai ficar 6 foi a nota da P1, vezes 3, que é o peso. Vai ficar mais 8,2 vezes 2, que é o peso do trabalho, mais 6,4, nota da P2, vezes 3, peso da P2, mais 7,5 vezes 2, peso da participação, dividido pelos 4 pesos. O primeiro peso é 3, o segundo é 2, o terceiro é 3 e o quarto é 2 também. Então, soma tudo, vai dar 10. E em cima, só multiplica. Deu 18, 16,4, 19,10 e 15. O somatório em cima e embaixo. Deu 10, já tínhamos dito. Então, soma o restante e divide por 10. A nota bimestral dela ficou 6,86. É assim que faz média ponderada. Agora vamos a exercícios relativos à média também. Lá na página 8, no exercício 3, ele pede a média aritmética desses números. Esse aqui é o item C. Há outros itens, os outros ficam para você, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso quadro verde.
A média vai ser somar os 4 e dividir por 4, que dá 39 por 4, que dá 9,75. Não é complicado, isso aqui vocês sabem fazer, é divisão. E o exercício 5 lá na página 8 fala de um processo seletivo para um determinado concurso. A prova tem redação, que tem peso 4, tem raciocínio lógico, informática e conhecimento de direito, que também tem peso 4. As notas aí tem uma tabela com as notas obtidas por Rafael e responda qual foi a média de pontos que ele obteve. Então, aqui no nosso quadro verde, nós temos que o Rafael tem 7 vezes 4, que é o direito, vezes o peso do direito, mais 5 vezes 3, que é raciocínio lógico, mais o peso do raciocínio lógico, mais 9 vezes 1, que é a nota de informática e o peso de informática, mais 8 vezes 2, que é a nota de redação, vezes o peso da redação, dividido pelo somatório dos pesos, 4 mais 3 mais 2 mais 1, que dá 10. Então, em cima só multiplica e mantém as somas, embaixo soma, divide por 10. Agora soma tudo, deu 68. E por fim, a nota dele foi 6,8. Média ponderada aqui para calcular a nota do Rafael. Não é complicado. E com isso eu peço que você vá lá nas páginas 8 até 10. Só tem exercício sobre médias, é sempre somar tudo e dividir. Não é complicado. Você não vai ter dificuldade. 7º ano, eu agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, 7º ano, tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula de História. Na nossa aula de História, a gente vai conhecer um pouquinho mais da relação entre Portugal e Holanda. Vocês lembram que durante a nossa aula de História, a gente falou que com a questão, né, da produção, da nova economia que Portugal tinha, ele precisava de recursos. Então, esses recursos eram financiados aí pela tropa holandesa, pela colônia holandesa. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais de como é que funcionava. A gente já sabe que em relação aí à circulação de mercadorias, né, a produção, a Holanda ficava com todo o custo, né? No caso, a produção era de Portugal, mas quem era favorecido? Holanda. Então, a gente vai conhecer como é que funcionava esse processo aí. Também vamos fazer a correção do nosso exercício da página 66, ok? Vamos então lá na página 66 fazer a nossa correção. Na página 66, ele vai apresentar aí os motivos, né? Apresente os motivos que levaram os portugueses a trazer a cana-de-açúcar para sua colônia na América. Então, nós temos aí, os motivos foram o domínio dos territórios para a produção e os lucros para Portugal, já que o açúcar representava aí uma grande riqueza na época. Questão 2. Por que os engenhos eles foram instalados no litoral do Nordeste? Porque o solo e o clima eram ideais para a produção do açúcar e também pela facilidade de se fazer o transporte aí pelo navio, né, para Portugal. Questão 3. A criação de gado no Brasil colônia, qual era a sua serventia? No caso, havia criação aí de gado no Brasil colônia? Sim, o gado ele era utilizado como força de tração nas fazendas de couro. Ainda, no caso, ele vai caracterizar a criação de burros e mulas, usados pelas tropas que transportavam as mercadorias para toda a colônia, ok? Na questão 4, sobre os engenhos, assinale a alternativa correta. Uma das funções da Casa Grande era servir de proteção aí para a família do senhor do engenho. Então, letra B. Na questão 5, sobre as vilas e as cidades coloniais, analise as afirmativas a seguir. Aí nós temos lá,
surgiram especialmente na região litorânea do Brasil. As vilas coloniais eram construídas ao redor do edifício e as primeiras vilas foram organizadas e planejadas. Então, a questão correta é a 1 e a 2. E na questão 6, sobre a vida na sociedade colonial brasileira. A sociedade era formada por uma mistura de etnias e culturas também. Então, letra A. Fica aí a correção da atividade. Nós temos aí, relembrando que a gente viu na nossa última aula sobre os festejos que ocorriam. E agora nosso conteúdo em outras histórias. Então, eu vou ler parte desse conteúdo aí e vocês podem finalizar em casa. Ele vai estabelecer o seguinte: a aliança estabelecida entre Portugal e Holanda nos primeiros anos de exploração de cana-de-açúcar em território brasileiro chegou ao fim, em virtude no caso da oposição entre Holanda e Espanha, por volta de 1630. Quando na União Ibérica a Espanha passou a controlar a coroa portuguesa e a colônia brasileira. Então, devido a esse processo aí que, no caso a Holanda, ela começou a fazer comércio local com a Espanha, deixou de favorecer Portugal. Portugal não queria essa aliança entre as três colônias, então, por isso deixou de ser favorecido. Então, destacando aí que a União Ibérica aconteceu entre os anos de 1580 e 1640. Foi o quê? A unificação, das coroas espanholas e portuguesa, mas isso dentro daquele território, dentro dessa extensão, pois sabemos que nada disso favoreceu. Essa união ela ocorreu em virtude, olha só, da crise. Então, quando a coroa portuguesa estava em crise, ela obviamente precisava de recursos. Então, até com a própria disputa aí por território, ainda fazia aliança. Nós temos aí, relacionando isso aí com o desaparecimento de Dom Sebastião na batalha aí, que aconteceu no Marrocos em 1578, seu tio-avô, Dom Henrique I, assumiu o poder em Portugal, pois Dom Sebastião não havia deixado herdeiros. Em 1580, Dom Henrique I faleceu, marcando o fim da dinastia de Avis. Com isso, o trono português passou a ser disputado por outras dinastias europeias que buscavam ligações com o parentesco de Dom Sebastião. Então, tudo isso daí vai relacionar o quê? A união, a aliança que eles tinham entre Holanda, Espanha e também Portugal. Então, olha só, com a questão de a minha coroa não vai se relacionar com, no caso, a sua. Então, com sucessão de herdeiros, isso foi mudando ao longo do tempo. Então, essa leitura aí vai ficar para vocês, ok? O restante da leitura vai ficar para vocês. Está destacado também no livro de vocês, tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo aprendendo bastante. Hoje, aula de educação financeira, relativa ao dia 18 de setembro, e nós vamos ver a história Estilos de Negociador. É o encontro 12, nas páginas 22 e 23 do livro, então se você precisar, pause e leia a história para a gente começar. Se já leu a história, vamos ver. Primeiro, fica compreendido que Augusto, o pai da Valentina, ele conseguiu os prazos que ele precisava e agora ele precisa novos estoques por preços mais baixos. Ele está cortando gastos. O que ele faz? Ele dá a tarefa para a Valentina de encontrar novos fornecedores e ela inicia a pesquisa na internet enquanto ele vai gerenciar a loja. E
Horas depois, Valentina tem vários endereços de fornecedores. Augusto também já tinha falado com o vizinho, aproveitou uma dica que ele recebeu junto com a pesquisa da Valentina. O que acontece? Ele então percebe que comprava de fornecedores dos primeiros que viam na loja dele, né? E agora que ele já analisou esses novos fornecedores, ele observa que tem novas vantagens que ele pode explorar, né? Há vendedores que não saem da sua loja para oferecer seu produto, no caso atacadistas, né? E ele, que provavelmente é um varejista, vai comprar a valores mais interessantes. Eu acho que ele vai comprar em novas quantidades, não sei qual foi a estratégia, mas ele bolou um plano onde ele consegue comprar mais por menos. Nós já tínhamos visto na história anterior que ele estava enfrentando uma certa dificuldade. Ele talvez até atrasasse contas, ele conseguiu novos prazos, ele conseguiu quitar todas as dívidas e agora está repondo estoque e vai começar uma nova jornada. Com relação a essa história, peço que você vá lá nas atividades das páginas 59 e 60 do livro didático, que são relativas a esses casos que a gente está vendo agora. E, como vocês estão vendo também nas avaliações lá da plataforma do Proesc, estou cobrando as atividadezinhas em atividades que valem ponto. Então vai lá e faça, por favor, você não vai ter dificuldade. 7º ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula.